Então agora a gente vai decorar o nosso cesto. Eu trouxe aqui algumas opções, algumas sugestões para que você deixe o seu cesto aí bem caprichado. Então olha só, primeira opção que eu trouxe, vou deixar o nosso cestinho aqui do lado. Primeira opção que eu trouxe foi a opção das bandeirolinhas, como a gente tem aqui, olha, no cesto maior. Então, as bandeirolinhas foram feitas com um material, dois materiais na verdade. O feltro, que você já conhece muito bem, e o felt fit, que ele é como se fosse um feltro estruturado, só que bem fininho, mas ele fica ótimo. Ele aceita cola quente, aceita cola de silicone, então ele é um material muito versátil. A gente vai usar muito aqui no curso, então eu vou te mostrar. Então a gente tem aqui, olha, o feltro e o felt fit. Vou deixar o feltro aqui um pouquinho. Vou pegar o felt fit e vou pegar o molde. O molde também está disponível, tá? Lá no material. Mas o molde é muito importante que você entenda o seguinte: como você aprendeu que pode utilizar diferentes tamanhos para esse cesto, pode ser que a sua bandeirola também precise ser ampliada ou diminuída, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui com a caneta termoapagável, caneta fantasminha, e vai, olha, simplesmente riscar o molde da bandeirola no felt fit. A gente vai lembrar de fazer também as marcações por onde vai passar o nosso cordão, tá bom? E aí a gente vai cortar. Deixa eu cortar aqui um pedacinho para que você veja que é muito simples. Olha, o felt fit ele é um estruturante, mas olha, é a mesma coisa que cortar papel. Eu acho até mais fácil do que cortar feltro. Então a gente vai cortar aqui em volta e a gente vai ficar com esse resultado, com essa bandeirolinha. E aí a gente vem aqui, olha, no feltro, e o feltro, vocês sabem que tem aquela conversa, se feltro tem lado certo, não tem lado certo. Eu sou do time de dizer o seguinte: o lado certo é o lado que te serve. Por exemplo, quando eu quero fazer uma peça que ela pareça ser mais peludinha, mais felpudinha, eu uso o lado do feltro mais felpudinho para fora. Quando eu quero fazer uma peça como essa daqui, que é uma pecinha, que eu preciso que ela tenha umas fibras mais compactadas, mais comportadinhas, aí eu uso aquele lado que já é bem planinho. A gente coloca, a gente passa a mão assim, a gente sente esse lado, por exemplo, eu sinto ele mais compactado, né? E esse lado eu sinto ele mais acamurçadinho, mais felpudinho. Então, o felpudinho vai ser o meu avesso. Eu quero usar como direito o lado que é mais compactadozinho. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar ele aqui. Vou pegar a cola de silicone. Felt fit tanto faz, ele não tem avesso nem direito. Eu, pelo menos, não percebo. E aí eu vou passar aqui, ó, colinha de silicone. Aqui, deixa eu já te dar uma dica. A gente está trabalhando com uma dublagem a frio. Então eu vou vir aqui, olha, com a cola de silicone e eu preciso passar por toda essa superfície. Não significa que eu vou apertar e ficar deixando ali um monte de cola, não. Eu vou apertar essa cola, mas imediatamente eu já vou espalhando com o próprio bico. Enquanto eu tô vendo que a cola tá espalhando, eu não tô apertando de novo. Então, ó, aqui, por exemplo, tá cheio de cola e ela tá espalhando, né? Aqui. Nessa parte de baixo tá sem cola, então, ó, eu aperto e agora sim, eu espalho com o bico, tá certo? Porque assim você garante que você vai ter cola em toda a superfície
é muito importante que você tenha cola em toda a superfície, porque você não quer um trabalho desgrudando, né? Então, a gente vai passar assim. Então, ó, aqui o lado mais felpudinho tá pra cá. Eu vou colocar aqui e vou fazer uma leve pressão, um carinhozinho aqui na nossa bandeirolinha. Assim, tá? Preferencialmente, vou deixar dar uma secadinha antes de cortar, mas eu já trouxe uma aqui, olha, seca, para que a gente corte. Agora sim, eu vou usar a minha tesoura para feltro. Por quê? Porque eu não vou cortar o felt fit aqui, eu não vou cortar a parte que tá com cola, eu vou simplesmente tirar essa parte do feltro. E a tesoura, eu gosto quando eu uso o felt fit como estruturante, às vezes a gente tem a mania de cortar, né, assim, angulando a tesoura para dentro, né? Aqui a gente vai cortar o jeito melhor, na minha opinião, é angulando ela levemente para fora. Por quê? Para que você tenha uma sobrinha, né, de feltro aqui e não fique tão aparente o felt fit. Então, olha, eu dou uma leve anguladinha, olha, assim, na tesoura para fora e venho aqui, olha, cortando toda a lateral dessa forma. Então, quando você olha, você não vê, né, rebarba de felt fit, de estruturante. Então, eu tô aqui. Agora, o que eu preciso para poder formar o varal é simplesmente passar o meu fio. Eu tenho aqui um cordão encerado e é com ele que eu vou fazer. Então, olha, tô aqui na parte de trás, tá, do meu varal. Eu vou entrar com a agulha, é uma agulha bem grossa, essa daqui não é a agulha que eu alinhavei, não é a agulha que eu caseei. Essa daqui ela é um pouco mais grossa, porque esse fio aqui é um cordão encerado, então ele é um pouco mais grosso, então por isso essa sim é uma agulha de boneca. Então olha, eu vou entrar de trás para frente, olha, ele fura muito tranquilamente. Aqui, olha, se ele tiver resistência para poder passar o cordão, porque olha, eu tô aqui com as costas da agulha, no fundo da agulha, onde tem, já é mais largo do que a própria agulha, e eu ainda tenho, olha, duas pontas de cordão. Então, eu venho aqui, olha, na hora de passar, eu vou dando uma giradinha, que aí ele passa tranquilamente. Vou deixar um pedacinho aqui para amarrar, e agora eu vou para cá, né? Eu vou levar esse fio para dentro. O que é que eu faço? Para eu não precisar marcar duas vezes, né? Uma no felt fit e a outra na parte da frente, o que é que eu faço? Eu furo aqui, ó, a parte de trás. E aí eu já vejo aqui onde fica o buraquinho. Eu entro nesse buraquinho e pronto. E aqui, olha, dou aquela dançadinha com a agulha para poder ficar assim, ó. Às vezes acontece quando a gente vai passar, olha, pode levantar um pouquinho. Depois que a gente já tiver definido quanto cordão a gente vai deixar para poder amarrar, a gente passa mais um pouquinho de cola aqui, pode ser até cola quente, tá bom? E aí eu venho aqui, é por conta da pressão mesmo que a agulha faz na hora que vai passar. E aí eu venho aqui, olha, vou passar lá na frente, dou a giradinha, puxo, assim. Deixa eu até puxar aqui, quero deixar mais cordão. E agora, olha, novamente, eu vou marcar aqui, ó, só para eu saber onde a minha agulha vem. Ela vem aqui. E aí eu vou e entro com a agulha e dou a giradinha. E eu vou fazer isso com quantas bandeirolinhas eu quiser ou precisar para dar a volta aqui no nosso círculo. Então, eu já venho. Ó, já passei aqui
tá? Algumas bandeirolinhas. Vamos medir para ver se já tá bom? Então, ó, eu venho, não vou nem tirar a minha agulha daqui, caso a gente precise ainda passar mais bandeirolas. Mas, ó, eu venho abraçando aqui, olha, o cesto. Ó, para mim já tá ótimo. Então, aqui já posso tirar a minha agulha, tá? Já abracei. Então, eu venho aqui, olha, e vou dar um nozinho. Vou dar esse nozinho aqui em cima do nosso cordão. Pode ser um laço também, se você preferir. Então, dessa forma. Antes de você puxar esse nó definitivamente, veja se você não amassou o cestinho, se ele tá certinho. Então, agora sim, posso dar o meu nozinho definitivo, assim, dessa forma. E aí, olha, eu corto, tá, o excesso aqui. Se você tiver certeza que você quer deixar assim, com as bandeirolinhas, né, aí você pode vir com a cola quente, dar um pinguinho de cola aqui, olha, segurar. Uma outra opção para que a gente deixe também bem fofinho, pode até ser com as bandeirolinhas, né? Por que não? A gente deixa as bandeirolinhas e pode colar pompons, desse pompom de pelúcia. E aí a gente escolhe aqui, olha, as cores do tema e vai colando no cesto. Então, olha só, dá uma olhadinha, vê se você deixou mais ou menos a mesma distância, tá? Entre as bandeirolas, ajusta direitinho, tá? Se você preferir também, você pode, ao invés de passar no cordão, ir colando diretamente as bandeirolas, não tem problema. Então, ó, eu vou decorar aqui com mini pompom de pelúcia, olha, eu passo um pouquinho, tá? Um pouquinho de cola quente, e aí eu vou colocando aqui, olha, no meu pompom. Você pode colocar nos espaços também, ó, entre os pompons, entre as bandeirolas, ao invés de colocar assim. E aí você pode ir alternando as cores. Não precisam ser do mesmo tamanho, né? Porque a gente pode estar fazendo algo bem lúdico, bem desconstruído mesmo, né? Muitos pais hoje em dia gostam muito dessa questão do desconstruído, né? A gente vê inclusive nas festas os arcos de balões, né? Muitas vezes desconstruídos. E aí a gente pode ir colando, né? Os pompons. Deixa eu ver aqui uma outra cor aqui do nosso tema. Ó, pode ser aqui o laranja. Já tô aqui toda cheia de cola quente. Vou colocar esse laranja aqui. E eu não esqueci que eu tinha contado para você que a gente ia fazer também uma outra forma de fazer o pompom de lã. Então a gente vai fazer aqui, ó. Por enquanto vou deixar aqui nosso cestinho. Vou deixar aqui estes pompons e vou mostrar para você o pompom de lã. Se você tiver aquele faz pompom, ele é um grande facilitador. Eu gosto muito. Esse aqui, olha, do cesto grande, eu utilizei o faz pompom, tá? Então ele ajuda muito. Se você não tiver o faz pompom aí na sua casa, eu vou te ensinar como é essa forma tão fácil, tão descomplicada da gente fazer esses pompons. Eu tô aqui, olha, com uma lã, é uma lã de bebê que também tem muitos anos no mercado, é uma lã muito conhecida. Puxei a ponta dela aqui do meio. E aí, o que é que eu vou fazer? Antes de começar a enrolar, porque a gente vai enrolar essa lã no dedo, antes de começar,
eu já deixo aqui um pedaço, né? Um pedaço considerável, maior que um palmo um pouco. Já deixo ele aqui. Como esse cesto é pequenininho, eu vou usar 2 dedos. Se fosse um cesto um pouco maior, eu usaria 3 dedos. Para esse cesto grandão, eu usaria 4 dedos. Então, vamos fazer com 2 dedos para que ele fique pequenininho. Então, olha só, eu vou segurar uma ponta, né? Só enquanto eu passo aqui, ó, a linha ao redor. E eu vou passar essa lã aqui umas 60 vezes para o pequeno, umas 80 vezes para o médio, umas 100 vezes se for um pompom grande. Então eu vou aqui, olha, passando. Na verdade, você vai vendo quando ele tá bem cheinho, tá? Então, ó, vou passando aqui, tá? Dessa forma, ó, passando desse jeito. Eu acho que já tá bom. Então, na minha opinião, ele já tá bem gorduchinho, já vai dar um pompom bem fofinho. Eu tenho 2 opções aqui. Ou eu vou passar esse cordão com uma agulha, com alguma coisa que passe aqui entre os meus dedos, ou caso você não queira passar a agulha entre os seus dedos, você vai tirar ele com muito cuidado e vai colocá-lo assim, ó, em cima da mesa, parecendo um novelinho. E aí você estica aqui, ó, esse fio que você deixou antes e coloca o seu novelinho em cima dele, assim. Pode dar uma achatadinha, porque agora você vai dar um nó desse jeito aqui, olha. A gente vai dar um nó bem no meio, olha, assim. Assim. Segura lá. E pronto. Um nozinho bem firme. Para garantir, eu gosto de dar o segundo e o terceiro nó. Dessa forma. E agora eu vou segurar aqui e eu vou abrir esses anéisinhos, né? Esses novelinhos que eu fiz aqui. Então, ó, eu venho com a tesoura e eu vou cortando, olha. Eu tenho aqui os anéisinhos, aqui por dentro também tenho, tá? Então, eu vou simplesmente, olha, abrindo, tá? Vou abrindo esses anéisinhos aqui. Aqui ainda tem, eu percebo que aqui tem também. E do outro lado também, olha, aqui, bem no meio, olha, do anelzinho. Eu levanto ele com a tesoura assim, olha, e corto, tá? E aí eu vou procurando se ainda tem anelzinho aqui por abrir. A gente sempre acha, ó, aqui dentro tem um montão, olha, aqui. Vamos ver aqui do outro lado se ainda tem. Aqui do outro lado eu cortei tudo. E aí eu seguro ele aqui, ó, no nó e dou uma balançadinha nele assim, veja. Ele já começa a ficar com carinha de pompom. Mas eu preciso deixar ele mais redondinho, né? Então eu vou segurar aqui, olha. Eu gosto de pegar ele, dar uma puxadinha, olha. Agora a gente vai fazer bagunça, mas vale a pena. Eu gosto de dar uma puxadinha aqui, olha, e ir cortando assim, olha. Vou tirando o excesso, tá vendo? Vou tirando assim o excesso. Dessa forma. Essa é a primeira poda que a gente faz aqui no nosso pompom. Então, ó. Vou tirar aqui e vou bater novamente esse pompom. Olha, ele já vai formando, né, uma bolinha. E aí eu vou puxar de novo e vou cortar mais. Cuidado, não se empolgue demais também, cortar demais, porque o pompom acaba igual quando a gente vai
fazer a sobrancelha. Quando a gente vai ver, a gente já tirou, e depois não tem como voltar atrás, não imediatamente, né? E aqui, olha, a gente vai. E aí, para dar um formato, né, mais arredondadinho, a gente vai tirando aqui, olha, vai fazendo um círculo mesmo, tá vendo? Ó, a gente vai circulando esse pompom aqui. Sempre dá uma batidinha aqui e vai podando o seu pompom, tá? Ó, vai deixando ele bem arredondadinho, sempre em círculo, assim. É por isso que eu te digo que o Faz Pompom, ele é um grande facilitador. Inclusive, eu sou defensora da compra de ferramenta mais do que da compra de material. Porque às vezes, uma cor de feltro substitui a outra, uma cor de linha substitui a outra, mas a ferramenta, ela é essencial para poder agilizar o seu trabalho. Então, lembre sempre de investir em ferramenta, porque você vai estar investindo em você, né? No tempo que você leva para poder fazer seu trabalho. Então, olha, ele já está aqui redondinho. É claro que se eu ficar cutucando aqui, daqui a pouco a gente vai ter um mini pompom, porque a gente sempre quer deixar ele mais redondinho. Mas vai passando ele assim na mão. Existem muitas formas de fazer pompom, mas essa daqui é uma forma que não tem gabarito, né? Muita gente também procura. Tem muitos vídeos ensinando a fazer pompom com gabarito. Esse daqui a gente usa só o dedo mesmo. A gente vai escolher um cantinho e vai pendurar. Se fosse um cesto maior, a gente poderia colar vários pompons, mas esse daqui tá muito grande. Então, olha, a gente escolhe, né, um cantinho desse cesto, pode fazer mais pompons, pode fazer com outras cores, né? Você poderia não ter colocado as bandeirolinhas e só ter colocado os pompons pendurados, como eu fiz no meu cesto de fibra. E aí a gente cola aqui com colinha quente por dentro. Eu gosto, quando eu vou colar com cola quente, eu gosto de dar um nozinho. Eu acho que fica mais fácil, né, na hora de colar. Então, eu dou um nozinho, corto aqui pertinho da ponta. E aí eu venho aqui, olha, passo um pouquinho de cola aqui no meu nó, dessa forma, e aplico no meu cestinho. Espero que você tenha gostado dessa aula e olha, eu já quero te convidar para fazer o seu cesto. Solta a sua imaginação e posta. Não deixe de postar o seu trabalho. Poste o seu trabalho e me marca, porque eu vou amar repostar o trabalho que você fez aí com as nossas aulas. Um beijo e até a próxima!